Deus é um Deus de transformações, amém? Você pode dizer amém? Amém. Obrigado, aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Não tem como ficar calado. Tem até uma coisa que diz isso, né? Ó Rei das Nações, que não parar, que não glorificará o teu nome. Ó Rei das Nações. Vocês vão estar aqui até os demônios saírem correndo que não me ouvir. Aleluia. Quantos ouviram? Digam amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Mateus 16, 18 diz assim: também te digo, tu és Pedro. Diga Pedro. Pedro. E sobre esta pedra. Não, agora como Todinho hoje. Diga, tu és Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode dizer aleluia. Foi Jesus que disse, não foi o pastor, não fui eu, não foi o vizinho, foi Jesus. O que é pedra? É algo sólido, é algo constante, é algo firme, é algo que tem base, é algo que te dá sustentação. Amém? Amém. Aleluia. Na verdade, aqui os Cifras ou Cefas, né, que é a tradução desse nome, fala de rocha. Tu és rocha. Porque Betinho você acha por aí, mas rocha não se encontra em qualquer lugar. Uma rocha, ela não pode ser movida de qualquer forma. Muitas vezes tem que explodi-la, muitas vezes tem que trazer tratores, britadeira. Por quê? Porque rocha fala de algo sólido. Diga sólido. Sólido. E Deus diz isso a ele. Mas se você virar algumas páginas, Jesus começa a conversar com ele, chamando ele do quê? Simão, filho de Jonas. Não foi carne ou sangue que te revelaram. Quando ele falou, tu és o Cristo, ele falou Simão. Há uma grande diferença entre Simão, diga Simão, diga Pedro. Eu acho tremendo isso, porque no instante quando Simão está tendo revelação, Jesus quando ele falou Simão, bênção, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero te dizer, a partir de agora você se transforma em rocha. Você vai ser base para outros, você vai ser coluna para outros, você que vai dar sustentação. E sobre esse fundamento, que eu sou o Cristo, e que você vai ser a rocha, a pedra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Depois falei de amém. É engraçado, né? Há duas visões disso. Uma visão, alguns dizem que Jesus falou que ia fundamentar a igreja sobre Pedro, e Pedro, né, foi um dos primeiros a ser levantado realmente por Deus. Faz sentido, mas eu creio também no grande firme fundamento que diz aqui, quando Jesus fala, né, sobre esse fundamento, que eu sou o Cristo, edificarei a igreja. A igreja só pode ser fundamentada em Cristo. Não existe igreja se for fundamentada na vontade humana, na boa intenção humana, no pensamento lógico e no raciocínio humano, a igreja vai sucumbir. Irmãos, não existe igreja derrotada. Aquela expressão igrejinha, quem te ouve por aí, isso é uma afronta a Deus, sabia disso? Não existe igrejinha. Não existe igrejinha. Toda igreja é de Deus. Pode ser uma garagem, né, como a gente falava lá na outra igreja, uma micro igreja, uma mini igreja porque está começando, mas não existe igreja pequenininha no sentido de fraca, de medíocre, porque a igreja do Senhor Jesus, amém, Ele é o dono da obra. Amém. Diga amém de verdade, diga amém. Por que, Jânio? Porque você é igreja, porque você é igreja, Chico. Porque você é igreja Solange, você é Luana, eu chamar o senhor da Luana, eu vou esse nome agora. Misericórdia, eu não esqueço. Márcia, William, Júlio, Silvana, Daniel, né, só falando todo mundo aqui, mas sinta o seu nome falado, amém? Amém. Você é igreja. E já, então se olhar para a minha realidade, a igreja é fraca. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Como nós cantamos aqui agora,
fraqueza, Ele aperfeiçoa o poder dele. Ele me faz forte. Se nós tivermos revelação disso, nada nos para, irmãos. Tem um dia mau, sim ou não? Sim. Acho que tem. Mas nós não podemos parar. Esse tem. Abra em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Aleluia, tu és Pedro. E aí ele fala, né? Eis que te dou as chaves do reino, que ligares na terra será ligado no céu. Onde tem que ser ligado primeiro, irmãos? Onde tem que ser ligado primeiro, irmãos? Se você não ora, essa coisa não acontece. Quantos podem dizer amém? Amém. Não, eu acho, eu acredito, legal, bonito, é bom a gente ter uma boa declaração. Mas se eu não abrir a boca e profetizar e chamar a existência, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:11. Então ele fala, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado. Irmão, você tem a maior chave que Deus pode te dar, amém? Pega na mão da pessoa do lado e fala assim, querido, você tem. Dá a mão para ele, diga, dá a mão para o outro e diga assim, você tem em suas mãos a maior chave. Jesus poderia estar. Amém? Diga aleluia. Eu tenho a chave do reino. Aleluia. Glórias a Deus, irmão. Eu vou te sacudir na cadeira, eu vou te balançar para você ou cair ou levantar pelo fogo. Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi colocado, que é Jesus. Eu não ouvi, irmãos. Qual é o fundamento? Jesus. Diga Jesus Cristo. Aleluia. Mas Jaime, tá bom, eu quero edificar algo, eu quero ver algo crescer, Cristo é o fundamento, mas qual é o material? Paulo fala aqui, há dois tipos de materiais. Há um tipo que é sorrateiro, é superficial e é medíocre, que onde você anda, você encontra. Olha para minha mão. Olha para minha mão. Palha, feno, madeira, e se acha na superfície. Mas se você quiser encontrar petróleo, você tem que cavar. Se você quer encontrar ouro, você tem que cavar. Se você quer encontrar prata, pedras preciosas, é fundo. Não se encontra no superficial, querido. Se nós queremos riquezas, né, com profundas riquezas, insondáveis, com serviços, caminhos, nós temos que cavar. Por isso que o Salomão escreve, busca sabedoria, como ouro, como prata adquire. Nós temos que cavar, buscar. Vocês podem dizer amém? Amém. Pô, irmão, como nós precisamos dessas coisas. Mas palha, madeira e feno, sem conta do que é superficial, é obra da carne. É fácil fazer. É fácil ter boas ideias. É ou não é? Nós temos uma mente fértil, temos ou não temos? Mas a sabedoria vem do alto. Não podemos ser levianos. O que é levianos? Precipitado, irmão, para construir algo. Mas devemos calcular o preço para que o fogo não destrua a nossa obra. Paulo fala aqui, ele fala, ó, o que vai testar a qualidade do meu material? Fogo. O fogo que prova se nós somos crentes ou não, somos joios ou trigo, tudo isso. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus separaria os que servem e os que não servem. Quantos querem se achar os que servem o Senhor? Amém. Eu não falo isso, não é nem no sentido de confrontar, estou compartilhando a palavra mesmo. Por quê? Porque nós temos que desejar, irmãos, ser usados por Deus. Né? Nós estamos aqui hoje na intercessão e lendo Gálatas, né? Paulo fala, se eu procuro agradar homens, né, Lê? Se eu procuro um favor dos homens, ao número dos homens, eu não sou servo de Cristo. Forte essa palavra, não é? Porque quando eu busco agradar a Deus, eu não busco me agradar. Eu não busco o aplauso dos homens, o sorriso dos homens, de repente Deus me desaprova. Mas eu creio que da Silvana até o Leandro aqui, todos nós queremos a aprovação de Deus, amém? Amém. Beijo na testa de Deus, falar, vem cá meu filho, eu te amo, eu te amo. Oh irmãos, eu gosto tanto daquela música do Toque no Altar, né? Ele dá uma pausa lá e ele fala assim, do que adianta, Deus, eu ter aplauso dos homens, do mundo, mas não ter os seus? Que adianta eu ter o olhar de todos e não ter o teu olhar? Então olha para mim. Nós temos que pedir isso para Deus, irmão. Nossa oração tem que ser mais do que mecânica, pré-fabricada e superficial.
superficial. Ela precisa tocar o coração de Deus. Jeremias em Lamentações fala assim: botarei a cara ao pó, talvez haja esperança. Deus tem um ponto fraco. Deus, ele gosta de ser tocado de uma maneira diferente. Como o Roberto começou falando aqui, duas pessoas, várias pessoas empurravam Jesus, comprimiam, mas ele falou: alguém me tocou, Pedro. E Pedro virou e falou assim: mas mestre, está todo mundo te empurrando aí, você tem que falar: alguém me tocou? Talvez foi João, foi alguém. Não, Pedro, alguém me tocou diferente. Cada um pode tocar de uma maneira, mas tem aqueles que tocam que Deus paga. Jesus parou para ser. Jesus parou com a mulher no poço. Jesus parou na sua caminhada para muitas pessoas. Será que nós somos daqueles que fazem Jesus parar? Ou Deus se levantar do trono? Deus fala: só para para Josué, porque eu estou mandando. Não é forte? Omar, se abre no caso de Moisés. Eu mandei uma mensagem para vocês, eu tive uma experiência tão simples, tão básica de dar conta com a cidade do serviço. Até liguei na hora para o Silvano, eu falei: Sil, aconteceu uma coisa muito louca. Eu saí de casa, estava tomando uma chuva, eu li bravo do céu, bravo, eu não vou murmurar, mas Deus, eu quero ser polias agora. Eu determino que não vai chover até eu chegar no meu serviço, nem uma gota. Aí deu o primeiro passo, chuva em mim. Para testar minha fé. Você já achou o quê? O sol brilhou. Em mim não, irmão. Aleluia, os anjos vieram me servir. Eu falei assim: não, também foi chuva da cara. E aí comecei a dar risada, porque Deus me quebrantando. Porque eu estava bravo, eu falei: não, agora eu estou cheio de fé, vamos lá. Todo enfesado. Cheio de fé. Aí eu comecei a andar, e de repente a chuva batendo na cara. Eu falei: mas eu não arredo o pé do que eu falei. Irmãos, eu fui andando, de repente eu abri o olho assim, eu percebi em minha volta assim, nem as únicas coisas que caíram na minha cabeça eram do fio de luz. Eu cheguei e falei: glória a Deus, até você chegou, né? Até chegou o pessoal lá comentando: ai, glória a Deus, deu uma estiada, não sei o quê. Mas eu sabia no meu coração, eu falei: olha, Deus, pode não ser só eu, pode ter a gente que orou, eu não quero nem saber. Mas eu tive a minha experiência particular, porque na hora que eu orei e determinei, aconteceu. Eu estava falando com os meninos ontem, eu falei assim: irmãos, não existe coisa melhor do que você ter experiência sem ninguém ver. Porque para todo mundo ver é fácil. Inclusive teve um homem também que ele foi desafiado, ele estava no meio de milhões lá na África, pregando, no meio do culto. E ele falou para eles: vou orar, agora vai chover. Ele orou e a chuva desceu. Na hora, ele falou: está no meu Deus. Eu esqueci o nome desse pastor lá na África, milhares de pessoas do culto, e todo mundo começou a aplaudir, porque a gente chovia faz um tempo. Ele falou: eu vou orar agora e vai chover. E começou a chover. Nós temos que ter experiência com Deus. Eu fiz o contrário, falei: não vai chover. Fui até o meu serviço, liguei para ele e falei: Silvana, eu orei, fiz igual Elias, eu criei, e Deus levou em conta a nossa fé. Uma coisa que a gente às vezes fala, às vezes as pessoas querem usar, às vezes a influência do marido, sua esposa, você tem que dominar a sua esposa, tem que mandar a sua esposa. Nós dominamos não é sobre pessoas, nós dominamos sobre tempestade, demônios, doença, tudo isso nós temos domínio. Nós exercemos o quê? Influência. Quantos podem dizer amém? Autoridade e influência, liderança é influência, amém? Jesus influenciava servindo. Glória a Deus, né? A gente começa a falar do fogo de Deus no coração. Não podemos ser levianos então para construir algo, tem que calcular, irmãos. Porque Jesus falou: se fizer uma torre e a torre cair, os inimigos vão vir. Ou começou e me terminou. Porque não calculou antes. E às vezes calcular implica em ver mais os danos do que os benefícios. Porque se você ficar só sonhando os benefícios, é igual, tem que ser muito pé no chão, gente. Eu comecei lá na imobiliária, mas você sabe, tem a crise para vender, tem a crise de superar gestões, tem um monte de coisa que vai vir no caminho. Então todos os não nós já temos. Eu vou atrás do sim. Eu sempre tenho que ir atrás do sim. Quantos podem dizer amém? A enfermidade está lá, tá bom, não eu já tenho, mas eu vou atrás do sim. Quantos de nós muitas vezes nos achamos em meio a inconstâncias, medos, melindres, ou por outro lado a nossa carnalidade se mostra pela ira, irritação, gritos, somos colegas estourados. Essa era o Simão que a gente conhecia. Era o Pedro, não, Pedro era o apóstolo que pegou a chave da mão de Jesus e abriu o céu. Ele era um ser humano, carnal, que até depois de ele ser o apóstolo lá na testa, Paulo repreendeu na frente de todos. Lemos ou não lemos isso ontem, irmãos, em Gálatas? Até eu falo que acho que leu o capítulo 2.
Eu resisti, né, cefas, no rosto, cara a cara, porque chegando os da dispersão, os judeus, ele começou o quê? A simular, tanto que Barnabé entrou na dele, Paulo falando. E Paulo era um dos apóstolos dos 12, sim ou não? Sim. Não, irmãos, ele não estava lá com Jesus dos 12, não. Ele veio depois, ele teve uma visão, caiu do cavalo e se tornou um apóstolo. Paulo. Vocês estão entendendo? Amém. Então Paulo, ele chegou, pegou um cara que era mais velho que ele na fé, um cara que tinha testemunho, o Pedro e João passou no tempo, o rosto levantou e andou, fez a obra de Jesus. Então Pedro era respeitado. Pedro naqueles dias tinha, né, pregou no Pentecostes, todos viram 3.000 almas, porque ele estava com febre naquele dia, e na outra semana 5.000 almas. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu gosto de gostar disso. Um dia talvez que ele estava com a dorzinha, ele pregou ali, que dor, 3.000 almas converteram. Um dia que ele estava bem saudável, Deus deu 5.000. Mas ele era conhecido como esse, homem de Deus, bênção, glória a Deus. Mas tem um lado que nem todo mundo fala, que se parece comigo e com você. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantas vezes, inconstância, melindre, medo, não pode falar nada, fica bicudo e se mostra a nossa carnalidade. Tá bom, já não sou melindroso, mas sabe, irancudo, irritado, que coisa te irrita, fica nervoso, dá porrada na mesa, é ou não é? Ou só eu e a Silvana somos assim? Só eu. Você dá o dobro, amém? Sou rápido. Eu brigo comigo. Podemos ver o trabalho de Jesus na vida de um homem que tinha todas essas características, sim, mas algumas. De qualquer ângulo ele poderia ser desqualificado. Mas Jesus aceitou, né? Mas teve que ter transformação. Obrigado pelo amém, Daniel. Vira o seu irmão e fala, tem que ter transformação. Irmão, Abraão se tornou Abraão, Sarai, Sara. Amém? Amém. Simão se tornou Pedro. Quem é Saulo, Paulo e aí afora. Mas quem chegava perto de Jesus não tem como. Seu nome era mudado, sua história era mudada, sua visão era mudada, seu estilo de vida, comportamento era mudado. É por isso que eu falo, né? Se você me conhece bem, eu sou meio chato com algumas coisas. Eu falo, meu Deus, se o meu coração converte, a gente deveria contar para a igreja lá, eu falei, o meu coração converte, tudo converte. Ouvido converte, olhos converte, boca converte, língua converte, tudo. Tudo. Amém? Amém? Ainda que seja um processo, mas converte. Porque se continuar nas mesmas práticas antigamente, passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, irmão, você aderiu a uma religião, glória a Deus, bênção, mas conversão não é isso. Conversão é uma mudança de rota, de 180 graus. Eu lembro, o ano passado tinha um político que falava, volte em mim, e você terá um 360 na sua vida. E todo mundo apoiou o cara. Desculpa o termo, gente, o povo é bocó, depois vai pra rua manifestar. Por quê? Vota no cara que é 360, você gira e volta pro mesmo lugar de origem. Nós precisamos ser mais, irmãos, nós temos uma mente de Cristo. Amém? Amém? Ser mais nobre do que nós queremos para a nossa vida, para a nação, enfim, para tudo. Então, olha lá, 360, eu dou um giro completo na circunferência, eu paro no ponto de origem, geometria. Agora, 180 graus é o transferidor, você só vai até um ponto e acabou. Você fica para cá, uma conversão. Eu não volto para lá. Se eu estava indo lá para o inferno, eu vou para a glória. Aleluia. Amém? Amém? Se eu estava indo para o caminho das trevas, eu vou para a luz. Isso é 180 graus. Isso é o que eu e você tivemos. Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém? Amém. Só que aí tem um processo. Qual o processo? Largar maconha, cocaína, o crack. Amém? Amém? Não só isso. Largar a ira, largar a inveja, cobiça, o julgamento, a crítica. São coisas piores muitas vezes que coisas exteriores. O Júlio, posso comentar? No início, quando você começou a vir aqui, o Júlio, né, Deus libertou ele, aí ele estava indo lá no NA, aí ele se encontra vários tipos de gente lá. Então eles estão pagando o preço para quê? Para se libertar daquilo. Talvez nem todos buscam a Deus, mas estão lá no NA para quê? Para tirar as drogas e mal, é isso? Acho
que é isso. Ok, perfeito. Mas qual a diferença? Tem uma certa droga que aquilo lá não tira de nós. Que é a arrogância, que é a petulância, que é o julgamento, que é a crítica. Que são coisas que são iniquidades, que o Espírito Santo se entristece, irmãos. A incredulidade. É ou não é verdade? Além de mim aqui, quantos já duvidaram de algo que Deus prometeu? Levanta a mão, bota a mão no plano do tempo. Seja sincero. Você nunca duvidou, Isaac? De nada? Você estava em dúvida, né? Eu estou brincando com ele. Jesus apenas olhou para Pedro e disse, olha só, João 4,42 diz assim, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha, Pedro, pedra, constante, estável, emoções no lugar, razão, vontade equilibrada. Quantos podem dizer amém? Amém. Jair, você está pegando psicologia nesses dias aqui? Não, o Espírito Santo é a maior terapeuta que existe. Ele faz esse check-up, ele não vai ver. Ele põe vontade, mente e emoções no lugar. Ele põe a sensação no lugar, o instinto no lugar. O cara está muito afoito, ele dá um choque 220. O cara está calminho. Você volta para a base. Quantos podem dizer amém? Amém. Sabe que o instinto é do corpo, amém? O corpo tem instintos, seja para comilança, seja para o sexo, seja para a defesa pessoal, para tudo. Mas o Espírito Santo ele é o melhor terapeuta que existe, o melhor psiquiatra, psicólogo, tudo que você pode imaginar. Aleluia! Então Jesus, ao olhar para ele, já sabia da sua vida. Sem o André, o irmão dele, abrir a boca. Jesus já sabia o histórico de Pedro. Um cara truculento em casa, pescador briguento, saía na porrada com os cobradores de impostos. Se ele pudesse, ele ia arrebentar uma porrada, irmão. Aí, olha que maravilha como Deus nos trata. Quem é que vai para a equipe de Jesus? Mateus. Sabe o que Mateus era? O cara que virava para ele e falava, dá até um sardinha que você pescou. E aí? Aí Pedro, também não quero estar na equipe não. Tô fora. Se Mateus estiver, eu tô fora. Jesus só olhou para ele e falou, segue. Não deu opção. Segue-me uma ordem imperativa. Ele não falou, se você quiser, você me siga. Ele só falou, segue e saiu andando. Não parece arrogância? Jesus, mas não é. Jesus deu a oportunidade de Pedro matar o ego dele. Não foi nem com facada, foi um tiro de 12 para não ter mais volta. O segue-me ali implicava uma renúncia imediata. Né? Eu estava comentando com os meninos ontem, assisti um filme, com a Sil. Que filme maravilhoso, eu aconselho para vocês, chamado O Impossível, de uma tragédia de 2004 na Tailândia, né, Sil? Tailândia. Maravilhoso. Então, em meio à aflição humana, a compaixão tomou conta de uma mulher, salvando a família, protegendo o filho ajudando a mãe, e as escolhas tinham que ser imediatas. Não dá tempo de pensar, não, estou vendo aqui, eu dou uma coçadinha, vou parar um pouco para descansar. Era a luta contra a vida, a sobrevivência, encontrar a família. E ela tinha que salvar pessoas, o menino tinha que salvar pessoas no hospital e tal. E as escolhas eram imediatas. Eu quero dizer algo para você, tem hora, dá para pensar, mas tem hora, Deus não permite nem você pensar, porque Ele sabe que se você pensar, você vai pensar besteira e vai desistir. E aí Ele põe na sua frente o que? Checkmate. Ou você crê, responde, ou faz igual Pedro. Pá, chuta a porta, vira o tapete, chuta o balde, quebra o pau, dá tiro no cachorro e joga o periquito na privada. Eu estou ilustrando, amém? Ninguém faz isso aqui, amém? Amém. Eu quero ouvir. Imagina quando eu chego em casa, aquele dia nervoso, o cachorrinho sai daí, a boca no sofá e vem o cachorrinho de novo. Mas é quem nunca chegou um dia em casa cansado aqui? Ainda bem que eu não tenho cachorro. Atenção, né? E minha cachorra já fica na porta, do rabinho, toquinho, rabinho. Entre outras, aí vem Jesus, então Jesus chama o manso Pedro para dar com Mateus, seu rival, e com outros homens que nem faziam o seu tipo. Imagina a cara de Pedro quando ele viu a equipe, um cara que queria ser revolucionário, puxava peixeira, revolução, Che Guevara já. Era Judas era dos Iscariotes, ele queria revolução, ele achava que Jesus era um revolucionário, e de
fato, Jesus era, mas não no perfil que Judas esperava. Quantos podem dizer amém? Amém. Oh, irmãos, Deus vai falar conosco, é uma palavra tão prática, tão simples. Eu para elaborar, tem minha vida aqui. Deus, mata mesmo, Jeová. Aleluia, diga aleluia. Mas vemos o que? Uma transformação maravilhosa na vida dele, irmãos. Onde Jesus chama ele para sair da zona de conforto de Simão e entrar na realidade de Pedro, uma rocha. Só que não há transformação sem dor. Eu aprendi isso bem cedo. Isso dói. Como dói. Você vai ter que abrir mão de coisa, abrir mão de gosto, preferência, muita coisa. Para o quê? Para você avançar. Eu quero ser um homem de Deus com um ministério poderoso e ser usado em curas, milagres. Irmão, o que você pediu? Eu vou traduzir o que você está dizendo. Deus, eu quero sofrer, ser quebrantado, arrebentado, moído, me quebra no meio, Deus, me dilacera, porque quando eu for todo esburacado, a maior ferida é uma utilidade. Amém. Não existe ministério glorioso sem dor, porque te torna arrogante. Mas quando você passa por algo difícil, você se torna o quê? Mais compreensivo. Amém. Você não tem chicotada para as pessoas, você tem bálsamo. Você confronta, mas até o teu confronto é em amor. É para levantar a moral da pessoa, para estimular a pessoa. Não para jogar para baixo e pisar mais ainda. A pessoa vem lá do mundo já pesado. Qual é o meu alvo? É trazer alegria, trazer sonho, trazer esperança. A igreja, já falei, é um hospital. É uma casa, uma família, uma lavoura, é um edifício, mas é um hospital também. Amém? Amém. Então, não há transformação sem dor. Eu vou falar algo para vocês. Sabe, existe uma grande, presta atenção aqui, existe uma grande diferença entre Pedro e Judas. Presta atenção. Judas, não estou nem falando da questão de traição. Judas, ele não se mostrava. Ele não mostrava o coração dele. Ele não se deixava conhecer. Mas Pedro era loucudo. Está lá Jesus, Moisés de um lado, Elias do outro. Aí Pedro vira: Senhor, façamos 3 tendas. Bom estarmos aqui. Vamos mover na hora. Vamos embora todo mundo. Tchau Moisés, tchau Elias, vamos descer. Sabe aquela pessoa que abre a boca, acaba de mover? Falando. Fala talvez até uma coisa certa no momento errado. Eu lembro de algumas coisas que agora impressão dos segundos. Glória a Deus por isso, diga aleluia. Mas Pedro se deixava mostrar. Pedro era bocudo, era carnal. Às vezes ele era bocudo, já puxava a peixeira, cortava a orelha do cara. Mas Jesus falava: bom, essa área precisa ser tratado. Aí Pedro foi pagar de espiritual. Que isso, mestre? Não vá para a cruz, vá para um hotel. Cala a boca, Satanás. Se fosse eu e você que tivesse ouvido aquilo, eu tinha desviado. Essa igreja não vai mais. A igreja de Jesus, onde Jesus fala com o Satanás. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Até por menos. Mas é verdade. Quantas vezes nós nos decepcionamos conosco mesmo? Você se cobra e você não atinge o alvo que você coloca para você. É ou não é verdade? Nós nos cobramos. Ou nós fazemos promessa: amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou mudar. Mas você não dá conta, porque se não for Jesus na sua vida, nós estamos fritos. Na mesma panela. Quantos podem dizer misericórdia? Eu queria compartilhar algumas características das quais podemos nos identificar com Simão e depois ver a transformação dele em Pedro. Aleluia. Aleluia. Primeiro, inconstância. Lá em João 21:3, houve um retrocesso do chamado. Pedro disse: vou pescar. 3 anos após andar com o mestre, ver milagres, sinais, maravilhas, prodígios, palavras de Jesus no monte, temoveis. De repente, cadê Jesus? Morreu, foi crucificado, ressuscitou, foi embora. Pedro ficou perdido. O que ele fez? A tendência é buscar um refúgio. Ele voltou a fazer o que ele fazia. Foi pescar. Cuidado com os dias de aflições, nos dias de dificuldade, para você não voltar e se enredar naquilo que você gostava de fazer. Às vezes eu não estou nem falando só de pecado, não. Pode ser ter trabalho, profissionalismo, serviço, estudos, que são legítimos, mas rouba o foco principal, que é o Senhor. Quantos estão me entendendo, irmão? E Pedro retrocedeu. Ele falou: vou pescar. Só que ele era tão homem de Deus, tão líder, que ele influenciou os outros. Falou: vamos também. Quando vem a pressão, para onde você corre? Ontem nós falávamos, né? O
tende a falar besteira. Manda para aquele lugar, fala besteira, ela fala besteira. Mas o homem na pressão, ele faz besteira. Cuidado, homens. Está sozinho, procura ajuda, vamos orar, vamos jejuar. Eu não sei por que você está aqui, porque algumas das pessoas não estão aqui, mas uma coisa eu sei, Deus separou essa palavra para mim e especialmente para você. Amém. Mas é fato isso que eu estou falando. A mulher tem que falar, gritar e tal, mas ela ainda não toma certas atitudes. Por incrível que pareça, ela é um pouco mais sensata. Fazer o que? É o aferência, fala que o homem tem dois neurônios e às vezes tem um intermediário que é o aferente. Eu não concordo. Interferente definiu. A mulher também indiferente. Mas quando vem a pressão, qual é a tendência? Retroceder. Ou de repente buscar aquele refúgio, vou para a internet, vou para isso, vou para aquilo. Mas são poucos que mantêm uma constância e falam, Deus, está difícil, vou permanecer. Se o mar não abrir, vou estar sobre as águas. Mas eu vou romper em fé. E quem estiver do meu lado, vai ver eu chorando, sangrando, vai saber que eu não arredo o pé. Sabe por quê? Porque amanhã podem contar com você. Podem contar com você. Vai falar, não, eu já vi esse cara passar por pressão. Meu, parece que o cara é faixa dura. Tem hora que nem você sabe de onde você tirou tanta força para suportar algumas coisas. É ou não é, irmão? Eu conheço a história de alguns aqui sem o sofrimento. E às vezes a gente olha e fala assim, só Jesus mesmo. Porque minha vontade era gritar, chorar, espernear, fazer besteira. É ou não é, irmãos? Mas Deus nos dá graça. Amém. Não retroceda. Primeira característica de Pedro, inconstância. Tem gente que é inconstante. Hoje quer a glória de Deus, mas tem a validade do Yakult fora da geladeira. 3 dias vedou. Não estão me entendendo. Mas a minha constância está na palavra de Deus. Senhor, é por ti, por meio de ti, para ti, somente por ti. Eu preciso olhar para a cruz o tempo inteiro, eu preciso olhar para ti, eu preciso olhar para o Senhor. Se eu desviar 1 milímetro o olho aqui, irmão, amanhã são quilômetros e milhas. E aí eu me decepciono, me frustro e faço besteira. Eu estou falando eu, Jaime, quanto mais nós todos, ou só eu aqui que tenho problemas? Mas a segunda, depois da inconstância, Pedro também tinha uma outra característica, ele era impulsivo. João 13,36, ele bateu no peito e falou, jamais te negarei, ainda que todos te neguem, eu morrerei por ti. Jesus falou, cala a boca. O diabo pediu para te peneirar, eu que orei por ti. Jesus roubou do Pedro, que oração melhor que essa, só que ele é seu intercessor. Muitas vezes ele tem orado e falado, papai, perdoa o Júlio César que não sabe às vezes a besteira que ele fala com o teu filhinho. Tem coisas que Deus não leva em consideração que nós falamos. Eu mesmo sei disso, eu já virei para Deus dando risada, falei, Deus, esquece que eu acabei de falar, eu tenho vergonha de mim mesmo. Na hora da raiva. É ou não é, irmãos? Vamos tirar, faz assim comigo, ó. Tira assim para cá. Máscara aqui não tira, ninguém quer fazer isso não. É impossível. Quantas promessas você já fez na sua confiança e falhou? Prometeu para Deus, prometeu para pessoas, mas não cumpre. Não é verdade. Eu vou, irei contigo. Chega na esquina, você para. Na esquina, mas não chegou nem na Guilherme Coaching. Não deu nem tempo. Mas é verdade, todos nós. Sabe por quê? Porque Deus quer se transformar em constante, equilibrado. Alguém que crê, alguém que ama os preceitos do Senhor. Eu creio, mano, eu creio. Jesus disse que o diabo pediu para peneirar e que Pedro precisava se converter. Pedro, está se achando? Você precisa se converter. E quando você se converter, ajuda os mais fracos, que também acham que conseguem. Uau! Como a gente dizia na gíria do meninado na época que ele era mais novo, ele falava assim, depois dessa cuspir se acabando. Ou seja, a vida de Jesus, como dizia na roça também, o cara levou um pito. Não tinha ouvido falar do pito? Levou um pito. Tudo bem, saiu assim. O pessoal não perguntou, glória a Deus. Você também, cara? Levou um pito. Então vamos cuspir isso aí. Ou surfando, né? Da época era surf. Se metiam de
não era dar conta. Aí chega Pedro, Jesus ressuscitou. Jesus falou 3 vezes para ele assim: irmão, tu me amas? Claro, acabou. Não, Senhor, tu sabe todas as coisas. Chorou pra caramba. Acabou todo esse mover. Aí Jesus, falou: bom, agora já posso ir, deixá-los, que eles estão maduros. Aí chega Pedro, bota a mão no ombro de Jesus e fala assim: Jesus, e aquele João ali? O que vai acontecer com aquele Joãozinho ali? Jesus vira: cuida da tua vida. Não te importa o que vai acontecer com o João. Isso está na Bíblia, irmãos, lá em João, capítulo 21, do versículo 21 a 23. Pedro foi se meter onde não era chamado, impossível, bocudo. Outra vez, chega os fariseus e falam: seu mestre come com os pecadores? Aí Pedro: não, meu mestre, ele dá imposto, ele é isso, aquilo. Aí Jesus pegou e se antecipou e mostrou Pedro: Pedro, os filhos deste mundo fazem isso, mas assim não será que você vai lá, pega um peixe, tem um estátua lá dentro e dá um tributo. Porque Pedro já estava se metendo de defender Jesus. Irmão, faz para sua alma assim, ó: fiz calar a minha alma. Amém. Quantas vezes sua alma não grita? Quantas vezes seu corpo não fecha a mão? Mas eu sou crente, evangélico, protestante, luterano. Mas eu também fecho a mão. Começou a me bater. Isso não é carne. Tem que ser assim, irmãos. Como estão me entendendo? Diga amém. Terceira coisa, incredulidade. Ele começou a andar sobre as águas, mas ao olhar para as circunstâncias afundou. Será que nós somos assim, irmãos? Começamos bem, pegar a master, vamos lá, não sei o que, vamos, e de repente você olha para um lado, olha para o outro: cadê o povo? Cadê todo mundo? Cadê? Sumiu tudo. Deus tira tudo. Para quê? Para você depender só dele. Mas deve ser no começo. É verdade. Porque nós temos a tendência em sermos corajosos quando estamos mas sabe o que Deus alguns dias faz? Tira todo mundo de perto. Aí você fica assim, ó. Imagina José dentro daquela cisterna. Rubem, Issacar, Zebulon, Naftali, Dan. Chamaram todos os irmãos sem nada. Aí a corda cai. Aí ele fala: até que enfim, vou contar tudo para o pai. Eram ismaelitas. Vocês estão me entendendo? Amém. Irmão, Deus é contigo. Deus sempre quis o teu coração. Deus sempre quer o teu coração. Deus quer trabalhar no nosso caráter. Deus sem dúvida. É como nós falamos domingo: não adianta ter um berçário espiritual, uma igreja grande, cheia de gente, mas tudo carnal, tudo briguento, tudo, sabe, competitivo. Não, irmãos. Nós somos, sabe, destratados, ainda que somos pequenininhos, já estamos crescendo, estamos avançando, mas Deus vai trabalhando no caráter. Por quê? Os próximos que chegaram, sempre Deus vai ensinar. Fala: irmão, essa conduta aqui, como é que é o nome? Você acha que tem estrela aqui? Porque a única estrela aqui não é nem o pastor, é Jesus. Amém. Amém? Amém. Mas ele é incrédulo. Quantas vezes, Deus quer fazer algo na nossa vida, nós começamos bem, mas olhamos para as circunstâncias. A palavra fala em Mateus 26, 33, sabe por que Pedro traiu Jesus? Porque eu seguia de longe. Mateus 26, 33, estava todo mundo se aquentando na fogueira, e eles chegaram lá, ele e João continuou atrás de Jesus, Pedro seguia de longe. Não é interessante isso? Um cara que era apóstolo, andou 3 anos com ele, e na hora do vamos ver, começou a seguir de longe. Qual o próximo passo? Quem não anda perto, não conhece o coração. Vai duvidar de você, vai duvidar das suas atitudes, vai te julgar, vai te criticar. Mas quem te conhece vai falar: não, eu conheço ela, eu conheço, eu não falo dela não. Essa não é a atitude do coração dela. Vocês podem dizer amém? Isso chama intimidade. Mas superficialidade, irmão, põe em jogo muitas histórias que poderiam ser lindas. Vocês estão me entendendo? Quarta coisa que Pedro tinha, e às vezes nós também temos, seja no culto, seja em casa: insensibilidade. Pedro era muito impulsivo, não pensava antes de falar ou agir. Quando vi, já tinha que sair costurando os buracos feitos, curando os feridos. Por quê? Porque era bocudo, nervoso, instável, não tinha sensibilidade, falava divinamente. Falei da transfiguração, o mover de Deus, Moisés. Presta atenção, Jesus e Elias. Pedro veio e fala assim: vamos fazer 3 tendas. Não era ambiente da tenda não, irmãos. Era um
para contemplar, ter a experiência de descer para o vale para ganhar almas. Mas tem crente que acha que é só ficar adorando a Deus, vir para um quarto e não me misturo com as pessoas. Não, irmãos. Eu me encho justamente para alimentar pessoas. Seja da palavra, seja da presença de Deus. Seja lá na faculdade, no hospital, seja na imobiliária, seja na escola. Não sei onde Deus te colocou, mas eu quero te dar uma boa notícia. Você é luz e sal. Ou você vai ter tempero, ou você vai ser pisca-pisca. Você me desculpa. Com as lanterninhas de cinema. Lugar, Senhor, você está parecendo desse tamanho. Quando Deus criou você, você falou holofote. Diga amém. Então, outro episódio foi a pesca. Ele quis dizer para Jesus que ele era pescador, mas foi constrangido pelo milagre. Lucas 5,5 diz isso, né? Jesus falou, lança a rede. Ele falou, mas mestre, tá bom, o senhor é curandeiro, milagreiro, filho de Deus. O pescador sou eu, pera lá. Eu tenho tantos anos, acho que Jesus deu uma olhada para ele e falou, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Lançou, Jesus falou, vai passar nos profundos. Aí tem outro princípio. Na superficialidade da praia, você fica só vendo, nunca tem experiência nenhuma. Mas quando você entra no barco e vai passar mais profundas com Jesus, vem um milagre. E aí Pedro falou assim, mestre, afasta de mim porque eu sou pecador. Você começa a ver você. Quando você chega pertinho de Jesus e você vê a luz dele, você começa a botar a foto do seu RG com a foto de Jesus, não parece. Você começa a chorar. Mas Jesus, eu estou tão longe ainda. Me ajuda. Foi o que Pedro falou. Falou, Senhor, se afasta de mim. Mas o intuito de Jesus não era se afastar mais, era se aproximar, era ganhar mesmo o coração de Pedro, era trabalhar para que ele fosse transformado. Quem foi o primeiro líder da igreja, irmãos? Quem foi o primeiro a pregar para os gentios? Todo mundo foi Paulo, mentira, foi Pedro, ele foi pregar para Cornélio. E a experiência foi tão forte que Pedro não impôs a mão em ninguém. Enquanto pregava, caiu-lhes o Espírito. Oh, aleluia. Não, nós não estamos falando aqui do encontro dos crentes, onde avivalistas vêm. Não. Foi na casa do ímpio, conversando com ele sobre coisas imundas, sobre isso, sobre lençol. Não é coisa doida? Eu tive uma visão, eu também tive uma visão, e não sei o quê, e os ímpios ali, todo mundo ali, caiu-lhes o Espírito. Você pode dizer amém? Bom, se assusta não, você pode estar lá, né? Está lá na faculdade, um cai no banheiro, o outro converte, é de tudo. Vai na favela, o policial converte. Irmãos, são os testemunhos do dia a dia. Irmãos podem dizer amém? Eu falo muito para eles: a unção, o lugar que mais se manifesta não é aqui dentro, é lá fora. Porque lá você tem grandes desafios: derrubar Golias, derrubar leão, urso, todos os dias, amém? Vira para o Senhor e fala: você nem imagina quem você é. Porque quando a nossa carne aparece, Cristo não aparece. Por isso que Ele quebra o vaso para que a glória de Deus se manifeste. Então, pensa comigo aqui. Vamos parar um pouquinho a palavra. Presta atenção, olha para mim. Pensa no que você tem passado, por mais difícil que seja nesses dias. Eu quero te falar, o propósito profético maravilhoso de Deus nisso é só te arrebentar. A hora que você entender o propósito do tratamento, Deus fecha aspas, vamos continuar a vida. Você já recebeu o milagre, se levantou em fé e está pisando na cabeça do diabo. Mas quando você olhar para os parênteses, você vai entender que Deus estava lidando com você. Meu chefe está pegando no meu pé. Não, querido, Deus está te dando mansidão, paciência, amor, quebrantamento, respeito, humildade. Diga aleluia. É uma palavra prática, uma palavra para o dia a dia. Quinta coisa, já estou acabando. Ele tinha dificuldade em lidar com o perdão. Primeiro com os outros, Mateus 18, 21. Né? Vamos abrir Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que pecará contra mim? 70 vezes 7? 7 vezes? 7 vezes, Senhor? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, dentro de casa mesmo, ele já tinha essa dificuldade. Na rua, aleluia, Júlio César, eu te amo, não sei o que. Mas dentro de casa, não dava conta de olhar nos olhos dos seus, não dava conta de sentar na mesa de almoçar, de jantar. Quantos podem dizer amém? Amém? Amém. Misericórdia. Não é assim que seja, não. É misericórdia, isso muda o nosso caráter. Então, ele tinha dificuldade de liberar perdão para os outros.
mas também se perdoar. Lá em Marcos 15:7, abra lá, Marcos 15:7. Vamos ler a palavra. Eu gosto muito de base bíblica. E o nosso site está lá, irmãos. Tem todas as palavras em vídeo, em Word, em PowerPoint, tem tudo lá. Se você não tem entrado no site, você está perdendo. Já falei isso aqui várias vezes. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais. Vai. Não é esse não. Lembrei. Não vou achar a referência agora. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele virou para a mulher ali no jardim e falou: ó, vai lá na Judeia, avisa os meus irmãos e a Pedro. Por que Jesus citou só o nome de Pedro? Porque Pedro não havia se perdoado. Ele precisava ter um encontro com Jesus. Pedro não havia liberado o coração ainda. Vocês estão me entendendo? Não, Jesus, eu tenho força para perdoar as pessoas, mas e você mesmo? Por muitas vezes você botar um padrão que você não consegue. É verdade, você cometer um erro e falar: poxa vida, Deus, eu não queria ter feito isso. Não é verdade. Às vezes você tem mais facilidade de liberar pessoas do que você. Quantos podem dizer isso? Mas Deus sabe como nos amar. Então, por que Jesus disse e a Pedro? O que você acha? Como foi no último episódio de Jesus e Pedro no Sinédrio? Lá no meio dos fariseus. Não conheço, eu conjuro, por Deus do céu, não conheço. Ele conjurou, a Bíblia diz que ele conjurou, eu juro por Deus, ó, mais ou menos isso. E a criada falando: mas você está igual ele, você tem o cheiro dele. Não conheço. Como você acha que ficou a alma de Pedro? Como você acha que ficou o coração de Pedro para com Jesus? Feliz? Aí Pedro descobre que Jesus ressuscitou. E agora, irmãos? Ele deve ter pensado: ele vai vir. Só que ele só não imaginava. Por ele ser tão turbulento, essa é a nossa tendência, porque a gente às vezes é tão irado, tão ignorante com os outros, a gente acha que todo mundo vai ser assim conosco, e Deus nos quebra. Porque Jesus aparece numa praia, Pedro tinha retrocedido, eu acho que foi forte, irmãos. E imaginando ele nem pescando, a Bíblia fala que ele estava seminu ali. E ele se cingiu. Aí João tinha muita intimidade com Deus. Todo mundo achou que era um fantasma. Aí João falou: não, é o Senhor. Irmãos, adorador percebe a presença de Deus. Adorador percebe quando o Senhor está no lugar. Quando começa uma música bonita, não vai ter algo além da música, tem algo que está me tocando, que ele está aqui. E aí Pedro, quando ouviu isso, pulou na água e falou: preciso resolver algo. Ele nadou 100 metros, irmãos. 100 metros. Rapidinho, acho que era 15 poucos. Mas ele nadou 100 metros, chegou na praia e ficou imaginando Pedro olhando nos olhos de Jesus, e Pedro começa a chorar, e chorar, e chorar, e Jesus com aquele olhar de amor constante. E Pedro começa a acusar, fala: Senhor, eu errei, eu prometi, eu fiz uns e tantos. Olhando Jesus, olhando os olhos dele, falando: eu já te perdoei, se perdoa, libera teu coração. Para que você está carregando isso? Se eu que sou Deus, eu não faço isso, para que você vai fazer isso? Domingo foi tão forte, Deus me deu uma palavra sobre uma pessoa aqui, cheguei perto da moça assim, e eu só falei para ela: não há culpa sobre ti. Ela desmontou, irmãos. Porque eu tenho certeza que foi a mesma coisa de Jesus. Jesus falou no ouvido dela: mais que você tenha tido qualquer atitude, eu já te perdoei, para de se culpar. Isso aconteceu na sua vida, foi para a bênção. Não tinha outra forma de eu tratar com você, de eu lidar com você, ou de eu trair seu coração. Vocês estão me entendendo? Amém. E aí, última característica: Pedro, ele era explosivo. Em João 13, Jesus foi lavar seus pés e falou: não lavarás meu pé. Aí Jesus falou: você esquece os 3 anos que nós andamos juntos, que eu não vou ter parte contigo sem lavar seus pés.
Imagina o que passou no coração desse cara. Acho que lembra da praia, do galo cantando. Passou no milagre inteiro. Lá em João, tudo na Bíblia, irmão. João 18:10, Pedro saca a espada e corta a orelha. Jesus dá outra missão. Pedro, eu não vim para dividir o corpo. Quantas vezes o crente saca a espada para matar o corpo? Quantas vezes o crente saca a espada para cortar o corpo, para dividir o corpo? Não, você está lançando de moral nele, você pega a espada. Sabe qual foi a lição que Jesus deu? Tirou a veste, botou uma toalha, sentou no chão e pegou uma bacia. Essa foi a espada de Jesus. Uma bacia e uma toalha. Ele foi lavar os pés. Ele foi servir. Quantas vezes nós estamos tão longe, irmãos? Está tão de Simão em nós, e é verdade, tão impulsivos, tão explosivos, irados, bocudos, arrogantes, achamos que somos, que temos que, sabe? Em João 21:15, Pedro se precipita novamente. Eu nunca vou te negar. Jesus fala: Pedro, se o galo canta, você vai me negar, cara. Aí em João, Jesus fala assim: você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Confia em si mesmo. Explosivo. Claro que eu te amo, segunda vez. Na terceira, Jesus olhou nos olhos dele e falou assim: não, Pedro. Aí o filme passou, não teve jeito. Aí veio tudo, toda vez que nós negamos, toda vez que nós prometemos, que nós falamos. Jesus, com certeza, constante em amor. E anos mesmo, Pedro, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, eu não vou nem abrir minha boca, mas. Isso que nós temos que fazer, às vezes temos que nos quebrantar e falar: Senhor, estou cansado de prometer, cansado de falar, de fazer bonitas promessas para endurecer. Então Jesus entra em ação, e após o Pentecostes, Simão se torna Pedro realmente. Primeiro, ele se tornou ousado, depois vai ter as referências lá no site. Ele se tornou sensível, tem que as referências, porque quando os homens de Deus, os homens estavam chegando à porta para tocar a campainha, Pedro falou: aos enviados de Cornélio, ele se tornou sensível ao Espírito. Ele começou a ouvir a voz e discernir a voz do Espírito Santo. Jesus falou: quando eras menino, ias para onde querias e fazia da forma que você queria, mas hoje, outro te tomará nas mãos e te guiará. O Espírito Santo não ande nas suas forças, na sua personalidade, não. Ande no Espírito e jamais satisfarás a carne. Pedro se tornou obediente ao Espírito Santo. Lá em João fala isso. Pedro se tornou ganhador de almas. Atos fala isso claramente. Atos 2:41, Atos 4:4, Atos 8:25, 9:35. Podemos até chegar na igreja como Simão, numa condição carnal, mas não podemos admitir sempre esse estilo de vida, irmãos. Nós temos que chorar. Chorar nos braços certos.